Boa tarde, pessoal. Tá começando mais um vídeo da View Recife, né? Eu vou contar aqui a história aqui, que eu estou vendo pelo celular, que achei muito interessante, né? Pra gente saber das histórias verídicas que aconteceu no nosso Recife, né? Então aqui eu acho que você já conhece, ou se você já ouviu falar, né? Da Cruz do Patrão. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Cruz do Patrão, tá certo? É um monumento que antigamente, quando os donos de engenho traziam os escravos da África, né? Muitas vezes eles vinham doentes dentro do navio negreiro, né? Que descia aqui, atracava no porto do Recife, né? Em outros lugares, mas atracava aqui também, né? Eles vinham doentes, aí morriam, senão quando uns já haviam morto, né, eles se enterravam aí, ó. Do lado da cruz aí do patrão, esse monumento aí. Eles vinham e enterravam aí, né? Senão, os donos de engenho, quando matavam negro também, né? Os escravos, alguns, né, enterravam aí também. Diz a história que até hoje aí é assombrado, né? Vamos ver como é que foi aqui. Cruz do Patrão, 1745 e 1746. O marco é formado por uma negra coluna dórica, tendo um alto, uma cruz, como você já viu, né? Por isso que se chama Cruz do Patrão, né? É uma coluna, né? Em cima uma cruz. Servia de ponto de balizamento para a entrada dos navios, tá vendo? No porto, né? A partir de seu alinhamento com a torre da igreja, né? De Santo Amaro das Salinas. A coluna foi construída no meio do istmo, mas atualmente se encontra à beira do cais, que a protege da erosão fluvial. Este secular monumento era um lugar de execuções capitais e pela sua localização fora da cidade, local de mistérios que assombram o imaginário popular. Esse local, pessoal, a Cruz do Patrão, né? Esse monumento ali ao redor assim era lugar de execuções, né? De negros, de escravos, né? Tá certo? Os escravos morriam através dos donos de engenho, quando matava também, né? Mandava matar, né? Escoteava, judiava, enterrava até vivo ali dentro. Ali. Então ali é um lugar de assombração, né? É uma coluna tendo no alto uma cruz erguida à margem da esquerda do rio Capibaribe. Ela fica próximo ao rio Capibaribe, esse cujo patrão, né? No istmo do Recife, a Olinda, entre as fortalezas do Bum e Buraco. Vamos ver mais aqui. Naquela coluna, desde muito tempo, é uma baliza para os navios que demanda o porto, quando coincide em linha reta com a capela de Santo Amaro das Salinas. A coluna foi construída no meio do istmo, mas de presente se acha quase que fora do mesmo, em virtude da perda constante de terreno desagradado pela corrente do rio Capibaribe, né? Quer dizer, está ali, mas está sendo desgastada, né? Porque a corrente do rio Capibaribe, a salina, né? Vai comendo, né, ela, né? Eu não sei se a prefeitura ajeita, né? Faz a manutenção, que o senhor está fazendo a manutenção, né? Fica próximo do rio Capibaribe, aí, né? A salina vai comendo, né? Os tijolos, né?
nada consta de positivo sobre a construção da Cruz do Patrão. Entretanto, já existia em 1816, tá certo? O monumento não tem inscrição alguma. Nota-se, porém, no alto da cruz, em ambas as faces, as iniciais INRL, dispostas em duas linhas. Em alguns documentos posteriores daquela época se encontra o monumento designado pelo nome de Cruz do Patrão, Murro, o que aparece indicar haver sido construída por algum patrão Murro do Porto do Recife. Cargo este que existia pelo menos desde 1654. Era nas imediações da Cruz do Patrão que se enterravam os negros. Essa Cruz do Patrão, pessoal, enterrava os negros, escravos, morria, né? Enterrava lá, judiava e enterrava lá, né? Matava e enterrava lá mesmo, matava até lá mesmo. Negros. Novos ou escravos que chegavam da costa da África e que morriam pagãos, e também onde se executavam as penas capitais de fuzilamento impostas aos militares. Está vendo? A Cruz do Patrão, construída no íntimo que liga o Recife a Olinda, está localizada no norte do Forte do Brum e ao sul do Forte do Buraco, edificado pelos holandeses. Olha, no século, aqui eu não sei, né? Tem um século aqui, X, V e 2L, né? Não sei quanto é. E hoje, desaparecido, trata-se de uma pesada e outra coluna dórica, tá certo? Então, né? Resumindo, a Cruz do Patrão era um lugar de execução, né, dos negros, né? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, pessoal. Aqui ao redor, aqui, ó. Isso aqui é antigo, desde a época da escravidão, né? Enterrava os negros aqui do lado daqui, ó. Escravos, né? Aqui, ó. Enterrava os negros, né? Bora ver aqui. Bora ver. Olha. À noite, o local é dominado por uma inquietude solene e misteriosa. À noite, é mais à noite, né? Quebrada apenas pelo vento, quando assovia sua canção tristonha no porto do Recife. As imagens do rio Capibaribe, reina a Cruz do Patrão, lembrança concreta do passado imponente da capital pernambucana, né? Mas o monumento é mais do que uma testemunha silenciosa de épocas remotas, né? Através de gerações e gerações foi considerado um ponto de encontro com almas penadas, um sítio tomado aparições espectrais, sons de gemidos e arrastar de correntes, o lugar mais assombrado da cidade do Recife. A Cruz do Platão é, na verdade, uma coluna de alvenaria construída em estilo dórico, com 6 metros de altura e 2 de diâmetro. No topo tem uma pequena cruz de pedra, né? Tá certo, pessoal? Os recifenses acreditavam que naquela imediação eram
enterrados negros pagãos, mortos durante a jornada dos navios, tá vendo? Chegados da África. A areia, a área de maré, né? Facilitaria os sepultamentos realizados sem os devidos ritos religiosos, né? Quer dizer, a Cruz do Patrão, pessoal, era um lugar, foi erguida pelos holandeses, né? Então, quando ela foi erguida, já existia o Porto do Recife, né? Então, os navios vinham, os navios negreiros vinham. O navio negreiro é porque já tem negreiro, né? Navios que muitos donos de engenho, ricos daqui, né? Moravam aqui no Recife, né? Iam para a África, desse navio compravam os negros e traziam eles, não faziam o pedido, né? Eu acho que eles iam, traziam, eles vinham com eles, certo? Da viagem de lá da África para cá, eles ficavam, um exemplo, navio negreiro, só ficavam os luxuosos em cima, né? Pessoas, né? Lá em cima, e embaixo tinha um compartimento que os negros ficavam tudo em um lá. Então, muitos vinham com fome, já vinha doente, ou adoecia da trajetória de lá para cá, né? Já vinha doente, ou já saiu lá doente, eles não sabiam os patrões, aí ficava doente, certo? E os pagãos também. Quando chegavam aqui, até mandava de matar aqui alguns, né? Não é todos não. Os que davam para os donos de engenhos, os patrões aproveitar, eles aproveitavam, né? Os que era para enterrar vivo, ou matar, ou fazer alguma coisa, eles já enterravam ali, né? Mesmo, né? E era assim o sofrimento dele, dos negros, né? Então, assim, hoje em dia, ou na época, os recifenses ficaram com esse negócio, né? Que vinham essas coisas, sabiam que aparecia, era o que muitas pessoas iam visitar lá, ou visitam. Tem casos aí no YouTube que a pessoa foi visitar a coisa do patrão, a cruz do patrão, e escutaram roda de corrente. Tem até um rapaz daqui de Recife que ele faz spirit box, é um rapaz que tem um cabelo preso, novo ele. Aí tem aquele aparelhozinho assim, ele foi 2 vezes lá e botou aquele negócio assim, o que capita, né? Aquela luzinha, né? Eu me esqueci o nome daquilo ali. Pega energia. Escutou mesmo, aí depois botou o áudio dele, né? Botou o áudio e escutou. Vozes, pessoas pedindo socorro, pessoas chorando, pessoas reclamando de negros. E até perguntou o nome, o fantasma disse o nome e tudo. Então, assim, foi enterrado vivo. Como foi que você morreu? O fantasma disse, foi enterrado vivo. Me bateram muito. Quer dizer, ele era muito espancado, né, negros antigamente, né? Então, na hora da morte, eles sofreram muito, né? Então estão tudo revoltados ali, né? Os espíritos falando, né? E falou pro aparelhozinho, o rapaz até botou no áudio, né? Eu vi nesse dia. Quando o rapaz botou no áudio, eu tava escutando, né? Eu vi, né? A filmagem dele. Aí pronto, então assim, ali ficou o fantasma mesmo, né? Com o patrão ali, né? Essa história muito bonita, que foi erguida pelos holandeses, né? Assim, né? Até hoje está lá, não sei se a prefeitura, do jeito que está, vai fazer manutenção ou não, né? Tá certo? Mas ali a história conta que é um lugar de sofrimento, é um lugar de peleja, né? Tá certo? O porto do Recife era ali, né? Passava por ali, os navios, esse Cruz do Patrão servia de base. Quando os navios negreiros vinham, já via a Cruz do Patrão, né? Aí o cara olhava no binóculo, ali, ó, não sei o que lá, né? Na época, né? Eles paravam ali, e ali fazia a embarcação, tirava mercadoria, que era os negros, né? Os escravos, mercadoria não, seres humanos, né? Que para ele é mercadoria, mas quem é humano tem que considerar a pessoa como humana. Então, são pessoas humanas que foram comprados, serviram de escravo, ajudou muitos donos de engenho que até hoje tem neto e filho antigamente que está desfrutando a riqueza dos pais, dos barões, né? Dos pais, sem bater um pego no sabão, por causa de quem? E os negros trabalhou um dia para os avós deles, para os pais deles, principalmente para os avós, né? Enriqueceu mais ainda. E eles, na época, né, lá, né, enriqueceu mais ainda por causa dos escravos, e hoje em dia os netos estão desfrutando. Quer dizer, os negros realmente foram verdadeiramente heróis, né? E uma. E graças a Deus também que Deus levantou a princesa Isabel para
assinar aquela lei áurea, né? Que é libertação dos escravos, né? Tá certo? Deus é tão bom, né? Então, assim, pessoal, a história é muito profunda, né? Dessa cruz de Platão, né? E eu ainda vou fazer um vídeo da cruz de Platão aí, não sei quando, eu vou marcar um dia, né? Vou marcar um dia para eu vou até marcar um dia para ir nessa cruz de Platão, né? Tá certo? Fazer um vídeo lá, né? Ou realmente, se você tem meio sentir, né? Alguma coisa lá, né? Que se tiver, né? Vou procurar saber o endereço direitinho e vou lá, né? Sozinho ou com outra pessoa, mas eu vou, né? Tá certo? Então, sim, pessoal, a cruz do Patrão foi erguida pelos holandeses, tá certo? É um monumento de 6 metros de altura que tem em cima uma cruz, sinal de cruz, chama Cruz do Patrão. Essa cruz do Patrão, esse monumento, foi erguido como pilar para que os navios negreiros, quando viessem, eles vinham de longe, né, o navio, né? É como se fosse uma torre, uma torre. E eles paravam ali, né? Tá certo? E foi enterrado muitos negros ali, escravos ali, né? Com maldade, né? Tá certo? Vamos saber mais da história, né? Pesquisas, pesquisas arqueólogas recentes não demonstram nenhum indício de qualquer cemitério clandestino no retorno da cruz. Entretanto, é difícil negar a existência de alguma relação do monumento com o sobrenatural, tá vendo? Tem gente que diz que não tem não, mas tem, né? Como explicar que tenha resistido por séculos às investidas da maresia, às constantes reformas do terreno e, principalmente, a falta de cuidado das autoridades com muitas das construções históricas? Só para aí. Pessoal, essa coisa do Platão é do tempo antigo. Foi feito de tijolo, cimento, né? Outro negócio que tinha para colar os tijolos. Cimento, né? Que cimento é antigo, né? Então, mudou uma coisa, mudou outro terreno, então ia custar lá. Ela está resistindo à maresia, né? Ao tempo, né? É interessante você fazer uma visita lá e ver de perto, né? E ver de perto a cruz de Patrão, certo? É interessante, né? Mesmo quase esquecida pela população, a coluna gigante faz impavida adorno com sua beleza austera e cenário retilíneo e, né, você sente impulso de chegar mais perto. A recomendação é que o faça durante o dia, no máximo até do, o pôr do sol, né, para ver com o crepúsculo pinta de tons belos e sinistros aquela região da cidade. Quando cai a penumbra, a cruz do Platão se torna domínio de todos os tipos de fantasmas e assombração. Pelo menos é o que ainda garante alguns moradores, né? Melhor não arriscar, não é? Quer dizer, de manhã ela é bonita, né? Aquela paisagem, tudinho, você vê ela, tudinho, sente se tem alguma coisa. Mas de noite se torna ali ao redor e tem fantasma por ali, né? A cruz do Patrão tem também a sua parte romântica e as suas lendas e tradições populares, de cujo assunto, né? Então, assim, muito importante essa história, né, pessoal? Então, a história que eu li agora para você foi sobre a cruz do Patrão, tá certo?
Essa daqui, ó, certo? A cruz do patrão, tá certo? Fica no Recife ali, próximo ao Forte do Brum, antigo, né? Não sei se existe ainda, né? Tá certo? Deus abençoe vocês aí e vão visitar a cruz do patrão, tá certo, pessoal? Agora vai de manhã, porque se for de noite, de fantasma lá de escravo, não, tá certo? Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, mais um pouquinho de história, né? Tá certo? Deus abençoe a vida de cada um, tá certo, pessoal? Ajude, tá certo? Tchau, pessoal.